Eu sou motorista de um ônibus que tem algumas regras estranhas. Assista a parte 1 e 2 do meu relato antes de continuar aqui. As duas criaturas dentro da viatura eram vagamente humanoides, humanas o suficiente para que conseguissem dirigir. Se pareciam humanos, mas cobertos por escamas negras, como se fossem répteis. A criatura que estava no banco do passageiro virou a cabeça 90 graus para olhar para mim, sem mover nada abaixo do pescoço. Seus olhos eram linhas verticais finas, como de um gato, estendendo-se do topo da boca até a testa. Eles emitiam uma luz branca. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade. Eu não estava preocupado com o fato de não estar prestando atenção na estrada. De alguma forma esqueci completamente que estava dirigindo um ônibus. Todo o sentido de qualquer coisa que eu estava olhando desapareceu de minha mente, como se eu estivesse nos últimos estágios de demência. Tudo que eu via e conseguia prestar atenção era na luz brilhante emitida pelos olhos da criatura. Depois de um tempo incomensurável, quebramos o contato visual quando a viatura das criaturas ficou presa em uma pedra. Mas quando imediatamente saí do transe, percebi o que estava acontecendo. O ônibus estava indo em linha reta, mas a estrada não era reta, e o ônibus esteve virando para a faixa da esquerda esse tempo todo, até que empurrou a viatura contra o penhasco à esquerda. Isso fez com que ela parasse quase instantaneamente para não cair. Eu imediatamente voltei para a minha pista para evitar me ferrar igual eles. "Você finalmente está de volta!" Angela gritou a centímetros do meu rosto. Ela se abaixou e chorou no chão, enquanto repetia a mesma frase várias vezes em meio a soluços. Quanto tempo eu fiquei olhando para aquela coisa?" Perguntei a ela. Ela apenas chorou mais. Angela, tem uma caixa de lenços de papel ali. Usa eles. Você provavelmente deveria tirar a máscara até parar de chorar. Falei. Eu queria confortá-la, mas não tinha ideia do que deveria fazer nessa situação. Isso geralmente funciona para mim quando estou mal. Eu não tenho ideia de como funciona o cérebro dos autistas, ou se Angela é realmente autista. Menos de um minuto após esse ocorrido, cheguei na parada 3. 2 alunos se levantaram para sair. Então Angela saiu do caminho para que eles pudessem descer na parada e seguir pelo caminho sinistro. Quando saí da parada, Angela respondeu à minha pergunta anterior. "Você ficou olhando para aquela coisa por 5 minutos, disse ela. "E você estava tão parado que não pude fazer nada. Não conseguia alcançar os freios, mal conseguia mover o volante. Pelo menos seu pé não estava no acelerador. Bem, eu vou voltar para o meu lugar, mas se você precisar de qualquer coisa, de ajuda ou tiver perguntas, é só me chamar que eu voltarei aqui." "Obrigado", eu disse. Minutos depois, ouvi barulhos na parte de trás do ônibus. Antes que qualquer um de nós pudesse compreender o que estava acontecendo, o motor parou. Regra número 10. Se o motor parar sem motivo aparente, ligue-o imediatamente e acelere ao máximo. Não olhe para o que está atrás do ônibus. Se isso não funcionar, consulte a regra 7. Tentei desesperadamente ligar o motor. Foi inútil. O ônibus ainda estava deslizando pela estrada por causa da inércia, mas eu mal conseguia mover o volante. A direção hidráulica tinha sido desativada quando o motor desligou. A estrada ainda era relativamente reta, o suficiente para eu permanecer na estrada com minha direção muito limitada. Mas se eu encontrasse uma curva, teria que parar o ônibus e executar a regra 7. As regras implicavam que algo atrás do ônibus conseguiu desligar o motor. Foi quando percebi que um par de faróis apareceu de repente atrás de mim. O veículo invisível entrou na pista da esquerda e acelerou até ficar visível do meu lado. Era a viatura de antes. Esses merdinhas apagaram as luzes e seguiram minhas lanternas traseiras para me encontrar na estrada. Imediatamente parei de olhar para ele,
para evitar ser hipnotizado novamente. Depois de virar a chave da ignição por cerca de 10 segundos, o motor finalmente voltou à vida e eu pisei fundo. A viatura percebeu isso e acelerou. Agora que recuperei minha direção motorizada, desviei às cegas para a pista da esquerda enquanto olhava diretamente para a frente. De repente, ouvi um barulho alto. Olhei no espelho esquerdo e vi que a viatura não estava mais me seguindo. Ela estava um pouco amassada daquela hora que bati nela sem querer e a empurrei para o lado da pista. As coisas tentaram me hipnotizar através do espelho retrovisor, mas estavam muito distantes nesse ponto para me afetar. Segundos depois disso, vi a parada 4 à direita, mas não parei, porque a viatura ainda estava visível para mim. Havia uma colina à esquerda, mas a área à direita era plana o suficiente para caber algumas casas. Ali tinham casas bastante grandes, com 2 andares superiores e uma quantidade desconhecida de espaço subterrâneo se tivessem porões. Lembro que as paradas 1 e 3 não tinham nenhuma casa visível do ponto de ônibus, então essa foi a primeira vez que vi. Ao passar pelas casas, resolvi fazer algumas perguntas aos alunos. Pessoal, alguém que mora perto da 4ª parada pode vir aqui um momento? Um menino sentado atrás de mim apareceu. E aí, cara, tudo bem? Quanto custa morar aqui? Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, vi um velho com uma bengala atravessando lentamente a rua. Regra número 4. Se você vir um humano na estrada, atropele-o, mesmo que se pareça com uma pessoa amada. Não é um humano. Eu já tinha fé suficiente nas regras para saber que não era um humano, e a gritaria que ele fez quando o atropelei reforçou ainda mais isso. Após uma breve pausa, o menino respondeu à minha pergunta dizendo: custa R$50 por mês. Pelo menos para mim. E sim, temos regras tão estranhas e aterrorizantes quanto as daqui. Uau, falei surpreso. Qualquer pessoa que mora aqui é extremamente pobre ou não sabe onde está se metendo. A maior parte do custo é paga com o trauma mental e às vezes físico que vem com a vida aqui, ele disse. Sim, eu ouvi histórias sobre lugares como esse. Definitivamente não vale a pena. Duvido que você possa relatar qualquer coisa à polícia ou alguma autoridade, eu falei. Minha família teve que ligar para a polícia uma vez. Dissemos que um cara armado estava em nossa casa. Ninguém acredita. Talvez possamos contar nossas histórias algum dia. Vou para o meu lugar agora. O meu nome é Tommy, a propósito. Prazer em conhecê-lo, Tommy. Gostaria de ouvir as histórias sobre sua vida algum dia. Tommy estava prestes a retornar ao seu lugar quando percebeu algo. Merda! Regra 9! Ele gritou. Regra número 9. Se você ver uma criatura à sua direita correndo paralelamente ao seu ônibus, em nenhuma circunstância abra nenhuma porta ou janela. Embora ele sempre corra na velocidade do seu ônibus, você pode confundi-lo, acelerando e desacelerando constantemente. Fazer isso pode permitir que você chegue a uma posição em que possa atropelá-lo. Esse é o único meio conhecido para pará-lo. Eu olhei para a direita e vi. Ao lado das portas do ônibus estava uma criatura correndo de 4. Ela era como uma versão maior das criaturas da viatura. Seus braços e pernas eram quase idênticos e ele corria como um cavalo. O ônibus estava indo a 60 km por hora nesse ponto, uma velocidade muito apropriada para a estrada. Eu acelerei. Tommy correu de volta para seu assento, pois o ônibus estava começando a ficar instável enquanto eu dirigia rápido demais por essa estrada. Agora com mais de 80 km por hora, a coisa ainda estava ao lado da porta, e tinha estado desde que eu a vi. Diminuí a velocidade, mas a criatura não desacelerou tão rapidamente. Agora a 60 km por hora, virei o ônibus direto para ele e o atropelei enquanto ele tentava diminuir sua velocidade. Antes que eu pudesse comemorar, vi um par de lanternas traseiras à frente. As luzes traseiras brilhavam quando o veículo diminuiu a velocidade.
Eles me viram. E não era nada pequeno. Era um caminhão. Continua. Até a próxima. Obrigado.